Olá! Lançamos hoje a nova série de vídeos do canal LeapSpeed, com muita velocidade e informação do jeito que você gosta, não é mesmo? Esta série de vídeos tem como tema a pole position e é composta por 4 vídeos envolvendo as características mais fortes do esporte a motor: a velocidade, o arrojo, a habilidade, a concentração e a determinação de um piloto na busca da melhor posição de largada. E ninguém melhor do que o nosso Ayrton Senna, não é mesmo? Para representar esta imagem, por isso que ele está aqui nesta tela conosco. Ayrton era sinônimo de velocidade. E não é para menos, porque enquanto ele esteve correndo na Fórmula 1, ele era o recordista de pole positions. E 12 anos depois, após o falecimento do Ayrton, é que essa marca foi superada. Veja bem, 12 anos depois. O número pode ser batido, mas a imagem do Ayrton saindo do box, faltando 4, 5 minutos para terminar os treinos classificatórios, para ir buscar uma marca melhor do que a que ele já tinha, vai ficar registrada para sempre na memória daqueles que, como eu, conseguiram acompanhar a maioria dessas pole positions, né? Foi por causa dessa atitude do Ayrton no finalzinho dos treinos classificatórios é que surgiu a expressão flying lap, ou seja, volta voadora. Ele foi o cara que acabou criando essa expressão. Não ele inventou, mas os jornalistas que acompanhavam os treinos acabaram chamando essa volta de volta voadora. A série foi criada para homenagear um pequeno número de pilotos que, quando todos já estavam satisfeitos com o que haviam feito, esses pilotos voltaram para a pista para buscar algo a mais, o que eu chamei de pole arrasadora. Vem comigo e curta essas histórias. Sempre que se faz um estudo, seja ele de esporte ou não, é necessário delimitar o espaço, a abrangência do estudo que você está fazendo. E assim você precisa definir critérios para estabelecer esses limites, os limites que você usará no estudo. Nesse quadro, você vê os critérios que eu escolhi para selecionar as 10 poles que eu chamei de arrasadoras na Fórmula 1 e os critérios que eu usei para classificar essas poles numa determinada ordem de importância. E os critérios são esses. Bom, para escolher as pole positions, ou seja, quais as 10 pole positions que eu considerei arrasadoras, eu escolhi, primeiro, os anos de 1950 a 1979, aquelas pole positions que foram estabelecidas com mais de 4 segundos de diferença entre o pole e o segundo colocado. E por quê? Porque nesta época as diferenças eram maiores entre o primeiro e o segundo. Era comum um piloto largar com 2, 3 segundos à frente. Então, 4 segundos era uma marca que eu considerei, nesse estudo, importante, que poderia ser considerada arrasadora. E de 80 a 2022, até o Grande Prêmio do Azerbaijão, se fosse para circuito permanente, a diferença era 1 segundo ponto 7. E para circuitos de rua, que são circuitos menores, a diferença podia ser acima de 1,2 segundos. Uma vez que eu tenha tirado essas 10 pole positions nestas condições, eu precisava ordenar essas pole positions. E eu obedeci esse critério que você observa no 2. Campeões mundiais e companheiros de equipe. Depois, campeões mundiais não companheiros de equipe, companheiros de equipe e outras situações diversas. Há uma exceção nessa regra que o que seria a 10ª pole position deste quadro, eu acabei desconsiderando. Ela está mencionada no estudo, mas ela não está considerada. Por quê? Porque o carro era tão superior ao outro, mas tão superior ao outro, que não tem sentido você dizer que aquela pole position era arrasadora, porque o carro era arrasador. Então, nesse caso, se enquadraram as poles dos anos de 52 e 53, quando a Ferrari 500 F2 do Ascari, por exemplo, ela era muito superior aos outros carros. E a Williams FW14 de 1992, que todo mundo sabe, né? Aquele carro era impossível acompanhar. Vem comigo então para ver quais foram essas pole positions. Antes de mostrar então quais são as 10 pole positions que eu escolhi, no caso serão 9, eu quero mostrar esse quadro onde você observa o número de pole positions conquistada
e o percentual de pole position sobre o número de provas disputadas. E esta informação, que é extremamente interessante, que das 1.065 provas disputadas até o Grande Prêmio do Azerbaijão, dos 771 pilotos que participaram, apenas 103 conseguiram fazer pole position. Veja como é importante esta informação. É um pouquinho mais do que 10% dos pilotos que conseguem chegar à pole position. Esse número é interessante, né? Ou seja, você tem 85%, vamos arredondar, de pilotos que não vão conseguir chegar à pole position. Apenas aquele grupinho consegue estar sempre em primeiro ou em segundo. No caso, nós estamos falando da pole position. O piloto que tem maior poles, como você sabe, é o Hamilton com 103, o Schumacher com 68, o Senna com 65 e os demais que você observa aí. Mas eu acho que é um item importante. Primeiro, quando se fala em pole, a gente fala do Ayrton Senna, não fala do Hamilton e nem do Schumacher. Mas além disso, a gente tem que lembrar que toda vez que você compara números, você precisa fazer alguma coisa para que esses números sejam, entre aspas, comparáveis. Eles têm que estar falando da mesma linguagem. Então eu acho que para dizer quem é o melhor da pole position em termos numéricos, não basta ser o número seco, 103 poles do Hamilton. Eu acho que tem que ser o número de poles pelo número de provas que ele disputou. E quando você faz essa equação, o Fangio é o maior em pole positions, com 56,86% das poles que ele tentou, ele conquistou, o Clark com 45,83% e o Senna com 40,37%. Lembrando que o Senna morreu, e assim como o Clark, morreram cedo, né? Eles ainda estavam disputando a Fórmula 1, então certamente eles teriam ido mais para frente. E eu acho que o Ayrton Senna teria, com certeza, estourado esse número e esse limite. Hoje ele teria muito mais do que 100 pole positions. Numa ordem que eu coloquei de trás para frente, ou seja, começando no nono colocado e indo para o primeiro colocado, quem aparece é ninguém mais, ninguém menos do que o pentacampeão Juan Manuel Fangio, que você vê aí pilotando a Lancia Ferrari D50, quando em Spa-Francorchamps ele enfiou 4,9 segundos no Stirling Moss. Olha que coisa, e o Moss era um piloto rápido, hein? O Moss estava com o Maserati e o Fangio com essa Lancia Ferrari que você vê. 4 segundos e 90 num circuito que na época tinha 14,7 quilômetros. A oitava marca de pole position arrasadora também é do Juan Manuel Fangio, só que agora em 57 e ele com uma Maserati 250F. Vale lembrar que ele repete a pole em cima do Stirling Moss, não é mesmo? Só que o Moss, desta feita, está com o Vanwall e ele colocou 10 segundos, ponto 1 em cima do Moss no circuito de Pescara, na Itália, tinha 25,5 quilômetros, circuito bem longo. O Fangio era realmente arrasador, né? É um cara impressionante, não é à toa que foi pentacampeão. A sétima pole arrasadora foi dele, Jacques Villeneuve, filho do Gilles Villeneuve, na abertura da temporada de 97, lá em Melbourne, na Austrália, circuito que eu tive a oportunidade de conhecer, quando o companheiro dele passou a ser o Frentzen, né, na Williams, e ele abriu 1,754 no Frentzen. É uma distância muito considerável, circuito um pouco mais de 5 quilômetros, né? A estreia do Frentzen não foi muito boa, não. Tomar 1,7 do companheiro de equipe não é fácil, mas ainda assim ele largou na primeira fila. A sexta pole arrasadora é dele, né? O leão Nigel Mansell, em casa, né? Correndo em Silverstone, quando ele colocou 1,919 à frente do Ricardo Patrese. Aliás, esse ano de 92 eu vou te falar, né? O Patrese deixou muito a desejar, né? Ele tomava em torno de um segundo sempre do Mansell nos treinos. Era realmente muita diferença, né? O Mansell, com esse carro ele casou. Ele não gostava muito da suspensão eletrônica, mas em 92 ele e o carro casaram e realmente ele conseguiu fazer algumas poles bem interessantes, como foi essa em Silverstone. A quinta pole arrasadora foi dele, né? O tetracampeão mundial Alain Prost, sobre o companheiro de equipe Ed Cheever, ambos de Renault R30C, no circuito de Paul Ricard.
O Prost colocou 2,308 em cima do aditivo. É aquela história, né? Como o do Mansell no slide anterior. Piloto correndo em casa, com um carro de ponta, ele vai dominar, quando ele é bom, né? Claro. Ele vai dominar o companheiro de equipe, que foi o caso do Prost aqui em cima do aditivo, que era um piloto rápido também. Mas em casa não teve jeito, né? O Prost pôs tempo nele. A quarta marca que eu considerei arrasadora é dessa dupla que você vê nessa foto, Jack Ickx e Chris Amon, em 1968, ambos de Ferrari 312, com aquele barulho maravilhoso, inesquecível, lá no circuito de Nürburgring, na época 22,3 quilômetros. O Ickx abriu 10,9 segundos, olha só que loucura, 10,9 segundos, é inacreditável. Os dois com carros iguais, né? E o Chris Amon era um piloto rápido, mas 10,9 segundos. O Jack Ickx tinha a mão do circuito de Nürburgring, né? Ele sempre andou muito bem lá. E a prova está aí, né? Essa pole position que ele fez, que é simplesmente arrasadora. É a vez dele, né? Jim Clark, um dos maiores pilotos de todos os tempos, né? Quando em 1967, lá na Alemanha, em Nürburgring, no circuito de 22 quilômetros, ele colocou 9,4 em cima do Dennis Hulme. Só que aí nós estamos falando de dois campeões mundiais, né? Dois pilotos de extrema qualidade. Mas o Clark era muito rápido e ele, com essa Lotus 49, superou o Hulme, que estava com a Brabham BT24. Vale destacar que o Rumi seria campeão esse ano, né? Então ele estava no topo da forma dele. Mas o Clark era arrasador mesmo, né? A segunda marca mais arrasadora tá aí, né? Ele, o nosso Ayrton Senna. E o que você vê é o Grande Prêmio de Mônaco, quando ele colocou 1,427 em cima do outro campeão mundial, Alain Prost. É simplesmente de destruir o adversário, fala a verdade. Circuito de 3,3 km, se você colocar 1,4 em cima do companheiro de equipe, é inacreditável. Eu vou deixar um link aqui na descrição da volta dele em Mônaco. Quando termina a volta, o Prost abaixa a cabeça e o Ron Dennis olha para o lado e dá uma risadinha daquelas que está falando, né? O sujeitinho bom que é esse, né? Ele realmente era impressionante, né? Então essa foi a segunda pole arrasadora. E a melhor vem a seguir. Não podia deixar de ser dele mesmo, né? Ayrton Senna. Só que lá no circuito de Suzuka, em 89, naquela briga que ele estava com Alan Prost, os dois já sem se falar direito, e ele coloca 1,730 no Prost numa pista de 5,7 km. É para deixar o francesinho torcendo ainda mais o narizinho torto dele, né? Que volta que o Ayrton Senna faz. Também vou deixar um link aqui com a imagem de dentro do carro, ele fazendo essa volta, que é uma das coisas mais espetaculares que eu já pude ver em todos esses anos que acompanho Fórmula 1. Que precisão do Ayrton, que coisa realmente é para você olhar e olhar outra vez, porque é de encher os olhos como ele consegue ser rápido, como ele aproveita a potência do motor, como ele sabe colocar o carro na curva para sair da curva com a melhor potência possível. Lembrando que o Ayrton ele tinha um jeito só dele de pilotar, né? Que é ele telegrafar no meio das curvas, né? Que ele acelera e tira o pé do acelerador, né? E fica dando essa puxadinha que é para manter o giro do motor sempre acima, né? Sempre elevado, que isso facilitava a saída das curvas. E por isso ele é quase imbatível nos circuitos de rua, principalmente, porque isso é muito importante, porque você está em giro baixo no circuito de rua. Mas aí no circuito de Suzuka ele realmente dá um show daqueles, né? Simplesmente arrasador. E a pole position que eu descartei foi essa que você vê em 1992 no circuito de Spa-Francorchamps, já na época com 7,9 km, quando o Nigel Mansell colocou 2,198 segundos, né? 2 segundos e 198 milésimos em cima do Ayrton Senna. Tá brincando, né? Aí o carro que fez a pole position. É claro que o Mansell é rápido, mas
não dá para dizer que ele colocaria 2 segundos em cima do Ayrton Senna. Com um carro iguais ele não colocaria nada em cima do Ayrton Senna, né? Só embaixo. Ele ia ficar sempre para trás, né? Mas com aquele carro ele conseguiu. Eu estou mencionando para fazer justiça ao período, né, que eu analisei todo, mas não dá para considerar que essa pole foi arrasadora simplesmente porque não foi, o carro era muito superior.